Olá, meu nome é Janete Ferreira, vocês me conhecem, eu sou pediatra e sou helper de uma metodologia de autoconhecimento que se chama Passwork. Hoje eu vou falar para vocês um convite muito especial, que é o que eu estou chamando de um grupo de mães para estudar essa metodologia, a qual eu dei o nome de Futuro no Colo. E esse grupo é um grupo muito especial porque estar com um bebê ou uma criança é essa oportunidade, né, de estar fazendo o futuro, construindo o futuro. E quanto mais a gente se conhece, melhor a possibilidade desse futuro. Eu sei que muitas pessoas gostam de escutar essa questão do autoconhecimento, né, da autotransformação, mas muito poucas pessoas topam esse caminho. Existe uma certa ilusão de que a gente pode se desviar dos problemas, né? Mas o que não é verdade, né? Se a gente quer uma vida plena, produtiva, feliz, a gente vai ter que passar pelos problemas, não tem outro jeito, não tem escapatória. Então, é um convite para a gente se conhecer profundamente. Eu vou partilhar com vocês a minha tela, porque fica mais fácil de comunicar com vocês, tá? É um jeito que eu me estruturo melhor para estar com vocês, né? Então, esse é o convite de um grupo de estudos para as mães. Quando eu falo mãe, eu não estou excluindo nem pai, nem avô, nem tia. Eu estou dizendo a respeito dessa maternagem, né? Que é esse cuidado aí com o bebê e com a criança. E futuro no colo, porque espelha o que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Então, a gente se pergunta, né? Mas por que mesmo um grupo de estudos para as mães? Estudar o quê? Né? Se eu chamo grupo de estudo, o que vai ser estudado? Né? E aí eu começo com essa pergunta. Algumas vezes, ou alguma vez na sua vida, diante de situações ou desafios, você já tiveram uma sensação ou um sentimento que pode existir um jeito melhor ou mais satisfatório de viver a vida? Será que a gente veio nesse planeta para pagar conta, para resolver problema? Para ser desafiado um dia cada vez, para acordar, dormir, trabalhar, como dizem, ir em casa só trocar marmita? Será que a vida é isso mesmo? É só isso, né? E eu vou, então, precisar assumir e aceitar que a vida é só isso, que é uma série de complicações, confusões e muitos problemas? Vocês já pensaram sobre isso? Se já pensaram, com certeza tem uma sensação de que há algo mais que isso, né? E é disso que a gente vai falar, porque se pelo menos em algum momento você for capaz de encarar a vida como ela é, sem medo, é possível que ela se torne um desafio agradável, né? O que seria um desafio agradável? É a gente assumir que os problemas da vida, que vão existir até a gente morrer, eles são um tempero, um sal, né? Que vai te dar a noção da sua própria força, da sua capacidade criativa e engenhosidade, né? E se a chave de satisfação estiver dentro de você mesmo? Essa é uma boa pergunta também, porque a gente passa muito tempo e gasta muito tempo reclamando do outro, né? A gente reclama do marido, da sogra, da mãe, do pai, do irmão, do colega de trabalho, né? Do presidente, do governador, do prefeito, do policial de trânsito, né? Mas essas pessoas, elas fazem parte da nossa vida, né? Mas a essência é nossa, a vida é nossa, né? E até quando que a gente vai ficar culpando ou reclamando das pessoas que nos causam problemas? Então, esse é o desejo, né? A gente tem um desejo interno de nos conhecer. Como eu disse inicialmente, muitas pessoas percebem isso, poucas pessoas topam, né? Porque preferem desviar, né? Mas se eu me comprometo a compreender a vida, né, de uma forma mais profunda, eu posso começar a perceber algumas atitudes que me impedem de levar uma vida de maneira significativa e satisfatória. E principalmente quando os fatos começam a se repetir, né? Então, quando as coisas começam a se repetir, você começa a pensar, nossa, mas por que que sempre é assim? Será que sempre é assim? Toda vez, todo ano eu sou multado, todo semestre eu sou multado. De vez em quando, vira e mexe, alguém bate no meu carro.
Ou eu estou discutindo com meu marido a mesma forma desde sempre. Ele fala a mesma coisa, eu falo a mesma coisa, e a gente não sai desse ponto. E quando a gente se descobre falando uma frase que a sua mãe usava e que você detestava, mas repete a mesma frase. E você fala, nossa, eu estou igual minha mãe, eu sempre detestei quando ela me dizia isso, e estou eu aqui repetindo. E parece que não tem saída, né? Parece que a gente não consegue fazer diferente, por mais que a gente tente. Então, se você percebe esse desejo, né, essa ideia de que pode ser diferente, que é possível transformar, que é possível mudar, não abra mão desse desejo, não. É difícil, não é fácil, é uma grande aventura. Talvez seja a maior aventura da espécie humana, né? Uma aventura para dentro da gente mesmo. Mas leve esse desejo a sério, cultive, aprenda a entendê-lo, siga a sua mensagem, né? Se a gente está aqui, se você está me escutando, esse desejo existe, né? E cada um de nós é capaz de ter sentimentos profundos, é possível ir para dentro. É possível passar por áreas que a gente sempre evitou, porque a gente achou que eram dolorosas. É possível conhecer os sentimentos, né? Conhecer os sentimentos mais profundos que a gente tem, reconhecer, transformar. E também porque isso vai nos tornar capazes de sentir amor e expressar alegria. E como que seria isso, né? Como é que eu faço isso, né? Parece complexo. Não é tão complexo, é bastante simples. Não estou dizendo que é fácil, né? O simples, às vezes, é bem complexo. Na vida saudável de todo ser humano, né? Ela precisa ser repleta de intercâmbio, intimidade, partilha, amor recíproco, prazer, dar e alegria, dar, receber alegria, ter cordialidade, ter abertura, né? Isso faz parte de uma vida saudável. Entretanto, esses sentimentos e pensamentos às vezes passam escondidos na nossa cabeça. A gente leva o dia na correria e a gente não consegue nem saber o que, que a gente sentiu e o que a gente pensou. Só que os pensamentos e sentimentos, eles são poderosos agentes de energia criativa, independente deles serem sábios, verdadeiros, falsos ou limitados. Um pensamento de amor e ódio tem a mesma força, de raiva, bondade, a mesma força, de temor e de paz também. E essa energia criativa dos pensamentos e sentimentos cria necessariamente de acordo com a sua natureza. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece no mundo, aconteceu primeiro no pensamento. Se você hoje trabalha onde você trabalha, se você mora onde você mora, se você casou ou não casou, se você tem essa filha ou esse filho, isso aconteceu primeiro no seu pensamento. A gente não constrói uma casa sem pensar nela antes. A gente não compra um bem sem pensar antes. A gente não consegue um emprego se não houver o desejo desse emprego. Então, a gente está criando o tempo todo, de uma forma ou de outra. Isso significa que também a gente cria as desarmonias, as brigas, as confusões, né? Como eu disse, as multas de trânsito, as batidas do carro, né? A torneira que entope, a pia que vaza. Tudo isso circula entre a gente e a gente está envolvido, né? E essa é um aspecto essencial desse trabalho que a gente chama trabalho do caminho, que é o PESOC. Por quê? Os pensamentos e as nossas opiniões, eles criam sentimentos. Você já deve ter percebido que às vezes a gente está com um astral muito bom e a gente entra num ambiente que está todo mundo reclamando e falando mal, e a gente sente aquela contração, e a gente começa a ter pensamentos, e daí a pouco os sentimentos são iguais, a gente entra no sentimento da impossibilidade de ter saída, no desânimo, na reclamação, porque os sentimentos são contagiosos, né? Então, os pensamentos, eles geram sentimentos, né? E os sentimentos, e ambos juntos, né, com os pensamentos, criam atitudes e comportamentos. E as atitudes e o comportamento, por sua vez, criam as situações e circunstâncias da vida. Então, o caminho de autoconhecimento é você entender essa sequência. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu sinto, o que eu penso. E isso me lembra qual atitude, qual comportamento, e desse comportamento, qual a situação da vida. A gente parte do contrário, a gente parte da situação da vida para chegar no sentimento, né? A vida é um mapa. Então, aquilo que eu tenho na minha vida hoje, né, é o resultado de um comportamento, de uma atitude, de um sentimento e de um pensamento.
Isso fica parecendo que é pesado, né? Mas é o que a gente chama de autorresponsabilidade, que é uma libertação. Se a circunstância da minha vida hoje ela é criada pelo meu comportamento e pela minha atitude, que é criada pelo meu pensamento e pelo meu sentimento, está nas minhas mãos eu fazer diferente, né? Eu não dependo de ninguém para que a minha circunstância da minha vida seja melhor. Depende só de eu percorrer esse caminho. Por isso que chama o trabalho do caminho, né? Porque eu vou pegar a circunstância da vida e vou começar a andar em direção ao sentimento que está envolvido. Então, essa sequência ela vai ser estudada, associada, entendida e plenamente reconhecida. E aí, quando você faz isso, a circunstância começa a mudar. Porque quando o sentimento perde força, você começa a atrair outras situações. A gente precisa ir lá nos sentimentos, por mais dolorosos que eles sejam, né? A gente vai ter que voltar lá no nosso porão. Todo mundo tem um porão em que a gente colocou tudo lá que a gente não gostaria de ver mais, né? Mas é lá. É lá naquele sentimento que está atuando. Por quê? Porque quando eu ponho no porão, eu ponho no inconsciente. E a gente cria muito mais com o inconsciente do que com o consciente, né? Então, se eu aumento a consciência, se eu trago esse sentimento à tona, por mais doloroso que ele seja, eu posso transformá-lo, né? Então, como eu disse, é muito simples, não é fácil, né? Porque às vezes a gente passa a vida inteira evitando de voltar num sentimento que para a gente é muito doloroso. Então, esse é o aspecto essencial do caminho, é a gente percorrer, né, esse caminho entre a circunstância da vida e o sentimento que está originando ela, seja ele inconsciente e consciente, ok? Então, para uma mudança significativa, a gente vai precisar reconhecer os nossos sentimentos, que é uma coisa que a humanidade não costuma fazer. A gente tem a sensação de que sentimento é uma coisa boba, banal, uma pessoa sentimentalóide vai ficar prestando atenção em sentimento. E durante muito tempo, a humanidade entendeu que a mente era capaz de criar, né? A mente era soberana em relação aos sentimentos. Numa era foi assim. E com isso a gente desaprendeu a reconhecer sentimentos. A gente consegue conceber quais são os nossos pensamentos, mas muitas poucas vezes a gente consegue saber qual que é o sentimento que aquele pensamento origina. Vou dar um exemplo. Bateu no carro, né? Então, alguém bateu no meu carro. Qual que é o sentimento? O pensamento eu sei. Não, que merda, né? Vai ter prejuízo, eu vou ter que arcar com isso, é um dinheiro que eu não previ, eu estou precisando desse carro. Esses são os pensamentos. Isso a gente consegue saber imediatamente. Mas o que eu sinto? Possivelmente eu sinto uma raiva muito grande, ou depois eu vou ficar triste com o acontecido, né? Ou eu vou me sentir invadida, ou eu vou me sentir ameaçada, eu vou me sentir injustiçada, ou seja, eu vou ter que investigar quais são esses sentimentos, né? Porque eles que importam, se eu quiser mudar essa circunstância e, por exemplo, não me envolver em tantas batidas, ou tantas multas, ou tantas confusões, ou tantas discussões, né? Então, para isso eu vou ter que aceitar todas as partes do meu ser, por mais indesejado que isso pode parecer no momento. Porque, às vezes, as nossas partes que a gente considera negativa, que são os nossos desejos, defeitos, né? Que também são desejos. Então, os nossos defeitos a gente esconde, é natural. Ninguém sai por aí falando, olha, eu sou um crápula, né? Geralmente a gente não diz disso, né? A gente não diz que a gente é uma pessoa negativa, ou que a gente é despreparada, ou a gente não consegue assumir que a gente talvez seja fútil, ou que seja má, ou que seja egoísta, ou que seja cruel, né? Mas independente do que a gente tenha de defeito, e a gente tem inúmeros, né? É apenas uma faceta da nossa personalidade. O problema é que quando eu me considero fútil, ou como eu assumo que eu sou fútil, eu acho que eu sou só isso. Ou quando eu me considero egoísta, né? Mãe adora se sentir egoísta quando faz alguma coisa por si. Você acha que você é só egoísta, né? O que não é verdade, porque a maioria das vezes o egoísmo nem verdadeiro é, né? Mas se você é má e você teve uma atitude má, isso é uma parte de você, não é o seu todo, porque a gente é muito mais que isso.
né? Nada que exista dentro de nós é desprovido de força. E tudo que eu posso reconhecer e aceitar pode ser transformado. Tudo que eu nego e evito nunca será transformado. Essa é outra máxima, né? Se eu passar a vida inteira evitando um sentimento, ele nunca será transformado. Então, por que um grupo para mães, né? Se a gente está falando de si. Por quê? Porque todo ser humano ele tem uma tarefa a cumprir através do seu nascimento. E cada um de nós traz uma expressão do todo, que a gente costuma chamar da nossa luz, de tudo que existe, da consciência de tudo. Se continuarmos separados dessa consciência de tudo, independente do nome que a gente dê, nós não vamos poder ser tudo que somos, porque a gente não é só essa pessoa que paga conta todo mês. A gente é muito mais. As contas fazem parte da vida. Claro que fazem, precisam ser pagas, precisam ser organizadas, a gente precisa ter um trabalho ou uma renda que nos permita fazer isso. Não estou desmerecendo essa parte, ela é concreta, né? Mas não é esse o objetivo, né? A gente veio aqui para expressar os nossos dons, os nossos talentos, que são inúmeros, né? Então, cabe a cada um de nós desenvolver a nossa própria consciência para que possamos apoiar e liberar o outro para a vida. Então, se eu sou mãe, eu só vou conseguir liberar o meu filho e minha vida da minha vida, ou meu filho ou minha filha, para ser tudo o que ele é, se eu também tenho consciência disso. Porque senão ele vai servir para quê? Para me afirmar, né? Para me validar, né? Para eu me sentir satisfeita no papel de mãe, como diz assim, eu fiz um bom trabalho cuidando dos meus filhos. Você fez um bom trabalho, mas não foi para você, né? E quanto mais você estiver na sua verdade, quanto mais liberada você estiver, quanto mais você expressar a verdade, melhor vai ser para ele, porque as crianças, em especial os bebês, elas não entendem a mentira. Mentira não faz parte, né? Elas ainda não aprenderam com a gente a mentir. Então, não adianta eu dizer para o meu filho que está tudo bem se na verdade não está. Não adianta eu cuidar dele com olhos de tristeza, com olhos de cansaço, né? É melhor eu dizer para ele, olha, estou muito cansado, né? Do que eu fingir que está tudo bem. Fingimento não rola para bebê nem criança, né? E então, para que ele seja tudo que ele é, a pessoa que ele é, o que ele veio fazer aqui, né, nesse mundo que vai precisar de tanta transformação, todo mundo sabe disso, a gente, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto tio, enquanto avô, que está diante desse futuro, né? Porque daqui a 20 anos vão ser eles, né? Eles estarão aí, né? E isso vai ser resultado do tanto que eu consegui liberá-los, da minha luz e da luz deles também, né? E isso é especialmente verdadeiro quando a gente está falando de uma criação de um filho ou filha, né? Então, se a gente quer fazer um bom papel, desenvolver um bom papel, a gente tem que dar o máximo que a gente conseguir na nossa verdade, né? E o grupo Destinados a Mães é porque, a menos que eu possa encarar o meu defeito, os nossos defeitos, as nossas distorções, bem como a nossa beleza, que já existe, né? Olha a beleza aí que a gente está vendo nesse slide, né? Tem beleza para todo lado aí, né? Tem a natureza, tem o olhar, tem o bebê, né? Essa beleza a gente só consegue perceber quando a gente percebe a nossa, né? É impossível ver beleza fora se eu não vejo beleza dentro, né? Então, para olhar para sua filha e admirar a beleza desse ser que cresce, que modifica cada momento, que cada dia está diferente, eu preciso assumir a minha beleza, né? Que contém os meus defeitos, né? Não é separado, não é qualidade e defeito, tudo junto, misturado. Eu sou uma pessoa inteira em tudo que eu sou, naquilo que eu já consigo ser, né? Então, esse desejo que toda mãe, todo pai geralmente sente, né? Que é entrar em contato, conhecer, perceber, expressar a intimidade da relação de amor e afeto, esse é o caminho, né? Esse é o caminho, é em direção ao seu eu mais verdadeiro, né? O que você consegue fazer hoje, o que você é hoje, né? Pensando que a gente não é perfeito, que a gente busca a perfeição, mas a gente é uma busca, né? E que esse caminho é longo, ele não é fácil, mas ele é muito simples e ele é muito verdadeiro, né? E a gente pensa também que eu vou fazer isso quando eu tiver tempo, né? Quando eu estiver sossegada, quando os meus problemas estiverem resolvidos, mas é o contrário, né? Talvez seus problemas e a sua vida seja difícil,
porque a busca está no caminho errado, né? Então, é sempre possível a gente reservar um tempo para a gente mesmo, né? Para estar com a gente mesmo, para que aí sim, a partir de dentro, a gente organize a vida fora. Porque a organização da vida não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Como tudo, né? Então, e como é que seria esse grupo, né? Esse grupo que está sendo proposto, que você está sendo convidada a participar. Então, a metodologia de autotransformação do PESOC, né? PESOC, na tradução literal, é trabalho do caminho, PS aí é de caminho e não de retalho, né? Ela tem como base 258 textos, que são denominadas palestras, que foram canalizados por uma mulher que chama-se Eva Pierracos. Ela morou em Nova York entre 1957 e 1979. Ela era austríaca e ela foi morar nos Estados Unidos no período da Segunda Guerra. E a partir de 1957, ela começa então a receber muitas mensagens e ela vai transformando isso inicialmente em textos e depois ela começou a gravar. E esse material é um material muito rico, ele está disponível no Brasil, no site do PESA, que é o PESA Brasil, e esse é o material que a gente usa nessa metodologia. É um material muito profundo, muito denso, né? E que a gente precisa trabalhar de forma paulatina, com tempo, né? E esse material, então, depois da morte da Eva, ele foi integrado ao trabalho da Password Foundation e ele é julgado no mundo. Então, esse trabalho do PESA, que ele não é só no Brasil, ele percorre o mundo inteiro. Aqui no Brasil, ele chegou na década de 90, em Salvador, na Bahia. E em Belo Horizonte, existem muitos grupos de estudo, eu tenho um grupo de estudos de mulheres, né? E a cada dia esse trabalho cresce mais, o que é muito bom e tem muita satisfação. E o trabalho é eminentemente prático, ele normalmente é desenvolvido em grupos. Por que em grupos, né? Por que é um grupo e não uma terapia individual? Porque no grupo a gente vai ter uma coisa muito importante que se chama espelhamento, ou seja, é possível que uma pessoa traga uma questão que me afete, é bem possível. E talvez se eu estivesse sozinho com meu terapeuta, eu não trouxesse aquela questão, né? Então o grupo ele tem uma dinâmica que um potencializa o outro e um trabalha com o outro. Somos todos seres humanos, né? Os sentimentos são muito comuns, né? E ele é coordenado então por um facilitador ou um helper, com formação específica nessa metodologia. A formação é longa. Na primeira fase, que é de facilitador, são 5 anos, e na fase de helper, são 10 anos de estudo. Então, eu comecei o estudo PESA em 2011 e terminei ano passado, em 2021. Então, é um período longo, mas se você considerar que a vida tem 80 anos, talvez seja um décimo dela, ou menos que isso, e dá muito prazer, né? Então, a gente vai resolvendo um monte de coisa, a vida vai ficando mais suave, mais bela, mais interessante. Então, esses 10 anos foram muito profundos para mim, eu fiz trabalhos muito profundos e cheguei numa profundidade que me permite, inclusive, estar aqui, gravando esse convite muito amoroso para vocês. Então, os participantes desse grupo, eles recebem o material organizado em tópicos ou temas, e aí tem um estudo em casa, e essa discussão é feita no grupo de estudos. E durante os encontros, os conceitos das palestras são trabalhados de forma bem prática, relacionados às situações do dia a dia, dos desafios cotidianos, né? Então, às vezes, você chega com uma questão que é, por exemplo, eu estou com minha casa alagada porque a torneira está vazando, né? E isso aí vai ser revestido, então, dessa situação, dessa circunstância da vida, né? Qual que é a sua atitude, o que aconteceu, né? O que você sente com uma casa em que a torneira está com um problemão, né? O que você pensa, o que isso te remete na sua vida. Então, a gente vai partir de coisas muito práticas, né? No cuidado dos bebês, por exemplo, e das crianças, emergem um tanto de coisas que podem ser trabalhadas, né? Um choro, um jeito, um bebê que se recusa a mamar algum dia, tudo isso é material para ser trabalhado. Os encontros, eles podem ser presenciais ou online, com uma frequência quinzenal e 2 horas de duração. Menos de 2 horas é ruim, porque a gente não consegue fazer um trabalho completo,
com princípio, meio e fim, e isso é importante. E a gente vai usar dinâmica, partilha, meditação, vivências emocionais, mentais, reflexivas e corporais. Então, a gente vai trabalhar com todos os níveis, né, do nosso ser. A linguagem, como eu disse, ela é relativamente simples, mas os temas são bastante profundos e buscam a integração, então, entre essa teoria, né, que é esse material do Pessoa, com as situações do dia a dia. E os conteúdos emocionais que sempre emergem, né, isso é fato, e a gente gostaria que fosse isso mesmo, porque a gente está aprendendo, reaprendendo a sentir, principalmente aquilo que a gente escondeu e deixou lá achando que não estava atuando, mas é o contrário. Então, esses conteúdos emocionais que emergem são os instrumentos, né, que nos conduzem, então, ao autoconhecimento. E aí a gente começa a desabrochar. Então, as possibilidades que eu trago para a formação desse grupo, ele pode ser presencial ou online, e poderia ser às segundas-feiras, no final do dia, 18h30 às 20h30, ou quartas-feiras, de 9h30 às 11h30. O investimento é R$100 por encontro, né? Então são 2 encontros por mês. E se a gente considerar os valores praticados por uma terapia, né, presencial ou mesmo online, esse é um valor que é bem razoável do que é praticado. E é o valor que o Patchwork pratica no Brasil inteiro. Então, eu deixo para vocês aí alguma mensagem final, que é animação, entusiasmo, alegria, e a mistura de estímulo e paz que caracteriza a integridade espiritual são o resultado da verdade interior. Quando esses estados estão ausentes, a verdade necessariamente está ausente. É simples assim, meus amigos. Então isso aí funciona para a gente como um termômetro, né? Então, se eu estou numa situação em que eu me sinto animada, entusiasmada, feliz, que eu tenho um estímulo e paz para prosseguir, eu estou na minha verdade. Em outras situações em que eu me sinta desanimada, abalada, triste, em conflito, em confusão, eu não estou na minha verdade, né? Então, é isso que vai te dar o termômetro aí de como caminhar. E quando você empreende a exploração interior, né, essa aventura para dentro, como a principal tarefa da vida, aí toda inquietação desaparece. Porque todos os problemas, até a torneira entupida e pingando, ela é um motivo de aprendizado. Então, você vai olhar a vida com outros olhos, não como um lamento, como uma revolta, como inquietação, mas você vai ter o profundo senso de significado e direção que instala em sua alma. Bom, gente, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Eu tenho muito prazer de estar aqui hoje fazendo esse convite e vocês têm o meu contato, né? Ou podem me localizar pelo Zap ou pela internet. Eu tenho um site que é janetferreira.com e aí vocês entram em contato comigo e se for, né, do seu desejo, siga ele. Não deixa isso passar, não. Às vezes a porta se abre e a gente não passa por ela, né? Então é uma porta aberta aí que eu deixo para vocês. Com muita gratidão, com muita alegria e com muito amor nessa jornada aí em busca de nós mesmos. Então fiquem com Deus e um grande abraço no coração de todas e de todos.